144. Vamos lá. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção, ou seja, vai ficar ali mais 6 horas parada. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 e depois aí durante uma jornada de 6 horas, eles produziram aí 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando, né, já que uma ficou parada, passaram por uma nova manutenção, chamada aí manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Então vamos aqui com calma, né, que é uma questão de regra de 3 composta, mas ela não é assim tão simples de montar, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Às 8 horas, começou às 8. Então 8 horas foi quando começou o trabalho a ser feito. Eu tinha trabalhando aí 4 máquinas. E aí elas trabalharam por 6 horas sem parar. E foram parar lá nas 14 horas, certo? Foram 6 horas, 8 mais 6, parou lá nas 14 horas. Que foi quando teve a manutenção. Certo? Aí às 14 horas teve a manutenção. E aí todas elas, né? As 4 máquinas ficaram aí durante 30 minutos paradas, certo? Todas ficariam paradas 30 minutos. Então, aqui às 14 até 14h30, todas elas ficaram paradas, certo? Até 14h30 todas ficaram paradas. E aí depois, né, dessa manutenção, uma máquina ficou parada, né? Ele falou aí, das 4, uma precisou entrar em manutenção. Então aqui não ficaram mais 4 máquinas trabalhando, né? Ficaram aí somente 3. E depois elas chegaram no esgotamento, né? Quando terminou o serviço. Ele quer saber que horas que elas terminaram o serviço, tá? Então, ó, nessa primeira parte aqui, elas fizeram, ó, 6.000 itens. 6.000 itens nessa primeira parte. Manutenção, elas ficaram paradas, né? Não fizeram nenhum item. E por último, nessa última parte, elas terminaram o serviço, né? Que eles falaram aqui, ó, quando o serviço foi finalizado, tal, elas entraram na manutenção de esgotamento. Então aqui nessa última parte, elas fizeram o restante do trabalho, que seriam os restantes dos 6.000 para completar os 9, tá? Então fizeram 6.000, ficaram meia hora parada, fizeram mais 3.000, as 3 restantes, e acabou o serviço. E ele quer saber que horário foi esse. Então a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3 de máquinas, né? A quantidade de máquinas. A gente vai ter os itens. E a gente vai ter as horas trabalhadas. Tá? Vamos ver aqui então, ó. Nessa primeira parte, de 8 até as 14 horas, eu tinha 4 máquinas trabalhando, certo? Todas elas estavam trabalhando normal. E nesse primeiro período, elas fizeram 6.000 itens, né? Como ele disse lá no problema. E nesse tempo, 6 horas que elas estavam trabalhando direto, sem parar, tá? Depois, as 3 máquinas fizeram o trabalho sozinha, né? Porque uma teve que parar para manutenção.
Nessa última parte, de 2h30 até um horário que eu ainda não sei, foram feitos aí 3.000 itens, certo? E ele quer saber quantas horas foram gastas nisso. Então é a famosa regra de 3 composta, tá? Famosa regra de 3 composta. Então, para eu armar, né, as proporções e as razões para eu resolver, eu vou ter que analisar as grandezas de duas em duas. Então, eu vou sempre usar as horas, que é aquela que tem a incógnita, né, nesse caso, e uma das duas separadas. Então, se eu tivesse aí mais horas para trabalhar, né, quanto mais horas eu tiver para trabalhar, menos máquinas eu vou precisar estar trabalhando, né? Porque aí eu teria, por exemplo, mais horas, eu teria um prazo maior, e aí eu não precisaria de tantas máquinas trabalhando. Tá? Então aí são duas grandezas inversamente proporcionais. Agora, se eu analiso quantidade de horas e quantidade de itens feitos, quanto mais horas eu tiver trabalhando, né? Quanto mais horas essas máquinas estiverem trabalhando, mais itens, lógico, né? Elas vão fabricar, né? Quanto mais horas elas estiverem trabalhando, mais itens elas vão fabricar, lógico, né? Então são grandezas aí diretamente proporcionais. E agora a gente pode armar as proporções. Então aqui eu não precisava nem botar esse H aqui, né? Que eu já tinha cadastrado como hora. Vou botar sempre a incógnita separada, então vai ficar 6x igual, né? E agora eu vou ver as comparações que eu fiz. Então, por exemplo, horas e itens são diretamente proporcionais. Então, quando eu for armar a fração, eu não vou modificar. Vai ficar 6.000 sobre 3.000. O que está em cima fica em cima, o que está embaixo fica embaixo. Agora, quando eu olhar horas e as máquinas são inversamente proporcionais. Então, quando eu for botar a fração, eu não vou botar 4 sobre 3. Eu vou inverter. Elas são inversamente proporcionais. Então, 3 sobre 4. Tá? E aí, se eu resolvo isso, eu consigo encontrar o valor de x. Então, posso cancelar 0 com 0, 0 com 0 e 0 com 0. E 3 com 3 também posso. Tá? O que sobrou aí? Vai ficar 6x, 6 sobre x igual a 6 sobre 4. Né? Nem precisava multiplicar cruzado, né? A gente já consegue ver aí direto que a resposta é 4, né? Então, aí, em 4 horas, elas vão terminar o serviço. Então, aqui é 4 horas. Das 2h30 mais 4 horas, vai chegar lá nos 18 horas e 30 minutos. Questãozinha bem bonita aí de regra de 3 composta. 18 horas e meia.